Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Hoje, culto dirigido pelos jovens com o tema Adoração, aqui na Passagem Liberdade 266, Euclides Figueiredo. Venha para cá, traga seus jovens, sua família. Hoje o culto será uma bênção. Jovens avivados estarão pregando, ministrando a palavra do Senhor, estarão louvando, estarão sendo boca de Deus na terra. Então espero você e sua família agora às 19h30. Estaremos dando início a esse culto maravilhoso hoje, dirigido pelos jovens. Vem que vai ser uma bênção. Eu tenho ido pregar para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, aleluia, porque foi para isso que Ele me chamou. Eu gostaria de agradecer a oportunidade do convite ao pastor da igreja, a irmã Solange. Que Deus abençoe sobremaneira os jovens também dessa igreja. Eu gostaria de deixar um breve testemunho aqui a respeito da irmã Lisama, que ela não sabe. Eu já falei uma vez para o pai dela, o irmão Edson, uma bênção. Eu morava ali na Passagem das Flores, eu estava passando por um processo bem difícil. E eu ficava escutando o ensaio, acho que era dos jovens, lá nos Correios. E ela cantando aquele louvor: creio que tu és a cura. E eu lembro que eu estava afastada, isso já tem uns 8 anos atrás, eu estava voltando, caminhando, e eu ficava escutando ela ensaiando lá, com os jovens lá. E no louvor do ensaio, o Senhor ministrava ao meu coração. Que Deus continue abençoando a sua vida, irmã Isabel. Isso é a bênção de Deus nas nossas vidas, amém? Eu gostaria nessa noite que vocês abrissem a palavra de Deus em Lucas capítulo 7, versículo 36. Louvado seja o nome do Senhor. Até os 50 nós vamos ler o que o Senhor colocou no meu coração com um tema sobre adoração. O irmão Elke também, que é uma bênção, sempre ali nos cedendo as cadeiras, às vezes nos salvando em cima da hora nos nossos planejamentos de igreja. Sem cadeira, ligamos para o irmão Elke, que rapidamente vai lá nos ajudar. Deus abençoe sua vida. Amém? Lucas capítulo 7, versículo 36 até os 50. Amém? Quantos acharam? Amém. Palavra de Deus que diz assim: um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com suas lágrimas e o enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isto, o fariseu que havia convidado disse consigo mesmo: se esse fosse profeta, bem saberia quem é o tipo de mulher que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. E ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro lhe devia 50. E como eles não tinham como que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amarás mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com beijo na face ou ósculos. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que muitos dos pecados dela foram perdoados, porque ela amou muito, mas aquele que em pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa os pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Aleluia. Pai, eis aqui a tua palavra, Senhor. Nós queremos, Senhor, ouvir a tua voz.
Estamos ansiosos, desejosos, Senhor, por ouvir a Tua palavra. Seja bem-vindo no ambiente, Espírito Santo de Deus. Senhor, fala conosco com a Tua palavra que é pura, com a Tua palavra que é verdadeira, com a Tua palavra, Senhor, que tem o poder de penetrar, Senhor, ossos e medulas, que tem o poder, Senhor, de penetrar no nosso coração e no nosso entendimento. Senhor, todo espírito que se opõe contra a Tua palavra, nós decretamos nessa noite, Senhor, que bata em retirada, pois a Tua palavra é poderosa, Senhor. Fala conosco, Senhor, nós desejamos ouvir a Tua voz nessa noite, em nome de Jesus, amém. Podeis sentar glorificando o nome do Senhor. Quando a irmã Solange falou sobre o tema adoração, o Senhor, Ele ministrava ao meu coração sobre adoração que transforma. Adoração que faz com que, quando nós adentramos a porta da igreja, não seja mais uma adoração superficial, mas uma adoração sincera diante daquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver que Jesus, ele recebe um convite. Nesse contexto, a fama de Jesus já havia sido propagada em toda a região pelos seus milagres que ele havia feito. E nós vamos ver um convite de um fariseu. Como muitos bem sabem, os fariseus eram religiosos, conheciam muito bem a palavra, mas não a praticavam. E no contexto, esse fariseu chamado Simão convida Jesus para jantar na sua casa. Só que, conhecendo Jesus através das Escrituras, nós sabemos que Jesus, ele nunca vai em um lugar por um acaso. Todas as vezes que Jesus está em um lugar e que ele marca um encontro comigo e com você, ele tem um propósito grandioso a realizar. Não importa onde ele está, não importa o tempo, não importa a situação, não importa o problema, não importa a adversidade, Jesus sempre vai a um lugar com um propósito de fazer algo extraordinário, seja na minha vida, na vida de um parente seu, do seu vizinho, não interessa, alguma coisa Jesus vai fazer e o poder dele vai ser manifestado. Jesus vai até a casa do fariseu chamado Simão, e nós lemos aqui que quando Jesus entrou lá, ele não foi honrado, porque naquela época, quando as pessoas entravam numa casa, elas eram saudadas com um beijo na testa. Eles lavavam os pés das pessoas, os criados, né, que serviam, os servos, porque os pés estavam sujos. Jesus não foi ungido, Jesus não foi bem recebido por aquele homem. E quando Jesus adentra as portas dessa casa, naquela época, as portas ficavam abertas, janelas, para quê? Para que as pessoas vissem do lado de fora o que estava acontecendo lá dentro. E tenho eu para mim que aquele homem convidou Jesus somente para querer status, para querer, eu sou amigo do mestre, ele veio até a minha casa, eu quero que todo mundo saiba que ele está aqui. Só que engana-se quem se aproveita do poderio de Jesus para querer aparecer. Porque a regra de Deus e a numeração de Deus, a conta do céu é diferente da conta da terra. Se eu quero subir, eu tenho primeiro que descer. Se eu quero crescer, eu tenho primeiro que me abaixar diante da face de Deus. Eu tenho que diminuir, eu não posso quebrar os paradigmas daquilo que Deus tem para a minha vida. Só que o que acontece que muitas das vezes é que as pessoas querem aparecer diante da fama de Jesus. Porque Jesus realizou um milagre, eu também vou realizar milagres. E a pessoa não tem um pingo de intimidade com Deus, pastor Alex, não busca Deus na sua intimidade, não busca Deus no seu secreto, mas quer chegar e subir no púlpito, pregar a palavra e dizer que Deus vai fazer e acontecer quando Jesus não está fazendo nada. E esse texto vem nos dizer que Jesus entra na casa desse fariseu, adentra a casa desse fariseu para jantar com ele. Quantas vezes Jesus está em um ambiente que nós estamos e ele não está sendo honrado verdadeiramente como ele deve ser. Jesus está sentado, está quieto, mas ele não é o centro da adoração naquela noite, na casa daquele homem. Quantas vezes nós saímos de casa para vir para um culto como este, numa noite de quarta-feira chuvosa, e esperamos que o pregador venha me movimentar no mundo espiritual, esperamos que o cantor venha fazer algo pela minha vida, quando na verdade
capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. É emocional? É emocional? Eu tenho que me arrepiar quando o pregador está ministrando a palavra? Eu tenho que sentir alguma coisa? Não. É culto racional a Deus. E nós vamos aprender com esta mulher que ela não estava no ambiente, ela não foi convidada. Mas quando ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu, eu fico imaginando o percurso dela da sua casa até onde o lugar onde Jesus estava, pastora Alex, e levando o melhor que ela tinha. Ela levou um vaso de alabastro com uma quantidade de um perfume caríssimo, que nos tempos de hoje, se nós fôssemos levar para Jesus, seria um trabalho de 1 ano nosso. 1 ano de trabalho. E ela pegou o melhor que ela tinha. E quando ela se deparou com o mestre, a palavra de Deus vai dizer que ela se jogou aos pés do Senhor Jesus Cristo e começou a se derramar em lágrimas e ungiu os pés dele, chorou na presença dele, beijou os pés dele. Jesus está dizendo: você trouxe o melhor que você tem para oferecer em adoração para ele nessa noite, porque a adoração ela não começa quando você está na igreja. A adoração ela começa quando você está dentro da sua casa, tomando o seu banho, se arrumando para vir para o culto. Você já está adorando a Deus, você já está oferecendo o melhor para ele. O culto só é um complemento da adoração. Quando eu chego aqui, eu já estou cheia e cheio da presença dele, porque eu sei que ele significa para mim. Aleluia. Quando você sabe quem é Jesus verdadeiramente, não importa os problemas e adversidades que você tem passado, você adora ele na totalidade que ele é. Ainda agora foi louvado Deus de obras completas. Ele vai cumprir na totalidade. Ele também quer adoração na totalidade. Eu não posso somente cultuar e adorar a Deus somente no culto de quarta, sexta, domingo, ou no culto de domingo, de oração de meio-dia. Eu tenho que adorar Ele todos os dias, em todo momento. Eu tenho que estar conectada com Ele. Eu tenho que estar buscando a presença dEle. E o que me chama a atenção é que este homem, ele conhecia a palavra de Deus, mas ele não tinha tido um encontro verdadeiro com Ele. E quantos de nós estamos vivenciando um tempo de frieza espiritual, em que chegamos na igreja e não reverenciamos Jesus da maneira como Ele merece? Quando deixamos de ouvir a palavra para ficar mexendo no celular, olhando as redes sociais, quando deixamos de ouvir a palavra para ficar conversando, não dando reverência, porque quando Deus está falando através da boca de um ministro do Evangelho, nós devemos dar reverência à palavra do Senhor. Quantos estão como este fariseu que prefere likes e sobem e falam qualquer coisa, dá uma sopa rala no morro, pastor Alex, e posta nas redes sociais e todo mundo vai lá e dá like e segue, e prefere dar reverência a uma pessoa desconhecida porque deu uma palavra Nutella que a pessoa nem conhece a Bíblia, ela diz: não, isso daí Deus está falando comigo, quando na verdade você não conhece Jesus na totalidade. E eu quero te convidar através desta mulher hoje a reverenciá-lo com adoração, com veneração. Talvez você diga: eu não tenho motivo, eu estou passando por tantas lutas. Lembra da onde Ele te tirou, lembra como era a tua vida, lembra o que Ele fez por ti quando Ele te salvou, quando Ele te curou, quando Ele libertou, quando Ele abriu a porta de emprego, quando Ele colocou o teu nome na lista da faculdade, quando você não tinha dinheiro para pagar as tuas contas, Ele providenciou. Lembra da onde Ele te tirou. Louvado seja o nome do Senhor, e você vai ter motivo suficiente para adorar Ele nessa noite. Quando eu não tenho motivo para adorar, é assim mesmo. Eu fico esperando alguém. O pastor tem mania de falar assim lá na igreja, pastor Figueiredo, o crente marionete. Se não mandar levantar a mão, todo mundo fica parado. Se não mandar dar glória, tem que mandar, né? Se movimentar. Vocês estão na presença de Deus, irmãos. Agora você imagina se aqui na terra já está assim. Imagina quando Ele voltasse. A Bíblia diz que nós vamos adorá-lo eternamente. Aqui é um ensaio de adoração. Aqui
E esta mulher, ela quebrou todos os paradigmas. Porque ela não olhou para ninguém, ela entrou ali de penetra, irmãos. Aleluia. Já imaginou isso? Porque para ela o que importava era adorar. Aleluia. A Bíblia é muito enfática em dizer que ela era uma pecadora. Não é diferente de nós que estamos aqui nessa noite. Todos nós somos pecadores, mas Ele nos amou. Eu quero te dizer uma coisa, não foi você que aceitou Jesus, foi Ele que te aceitou. Ele te aceitou cheio de mazela, Ele te aceitou sujo, Ele te trouxe, te limpou, te tirou do vício, te tirou da prostituição, te tirou de tudo aquilo que não prestava e te limpou para a honra e glória do nome dEle. Para onde for que você passasse, o nome dEle fosse glorificado, você fosse um instrumento nas mãos dEle. E Deus está dizendo nessa noite, me honre, aleluia, com a verdadeira adoração, porque esse nardo precioso simboliza a essência de Deus, aleluia, que exala nas nossas vidas quando nós adoramos e chega até o trono de glória. Louvado seja o nome do Senhor. O que tem subido da tua vida, aleluia, para os céus nessa noite, o que tem subido de adoração, aleluia, tem exalado o perfume de Cristo verdadeiramente aqui na terra. Adoração. O problema é que a gente acha que adoração é só cantar um louvor, não é? Adoração é atitude. Eu adoro Ele em tudo que eu faço. Eu adoro Ele no meu modo de falar. Eu adoro Ele no meu modo de me vestir. Eu adoro Ele nos meus gestos. Eu adoro Ele no meu dia a dia. Eu adoro Ele com a minha fidelidade. Eu adoro Ele quando eu busco Ele no secreto, dentro do meu quarto. Quando ninguém mais me vê e só Ele me vê. E eu estou ali me derramando em lágrimas, como esta mulher pecadora, dizendo: Jesus, eu preciso de Ti. Eu não tenho forças, eu não vou conseguir. Se o Senhor não me ajudar, louvado seja o nome do Senhor, eu não vou mais conseguir dar mais nenhum passo. Mas Deus, Ele está dizendo, louvado seja o nome dEle, que Ele te trouxe aqui nessa noite porque Ele marcou um encontro contigo. E Ele está aqui no nosso meio, louvado seja o nome dEle. Portanto, não perca a oportunidade de adorá-lo, de exaltá-lo. Deus, sou melhor para Jesus. Saia daqui batendo no peito dizendo: eu sou um adorador por excelência. O inimigo não vai me parar, a luta não vai me parar, a probabilidade adversa não vai me parar, porque eu sou um adorador. E querendo inferno ou não, o Senhor me escolheu para viver uma grande obra. Eu fico imaginando, talvez, naquele momento que aquela mulher entrou ali, o julgamento só no olhar. Às vezes acontece isso, irmãos, quando entra um bêbado dentro da igreja, onde ali entrou com a alma dilacerada, num culto de quarto. E chorou, e chorou, e chorou. E nesse dia eu estava lá na frente, recepcionando os irmãos. E ele disse assim mesmo: eu estou bêbado, eu estou sujo. Eu disse: irmão, tu está no lugar certo. Tu está no hospital de Cristo. Tu pensa que tu saiu de lá onde tu estava porque tu queria? Foi o próprio Senhor que te trouxe até aqui. E você vai adentrar as portas da igreja, você vai assistir o culto, porque Deus tem uma palavra direcionada para o teu coração. Ele entrou, algumas pessoas ficaram meio assim, e eu lembrei daquela passagem do paralítico do tanque de Betesda, que Jesus vai para uma festa e ele não se direciona para a festa. Ele vai lá onde estavam os coxos, os doentes, os enfermos, os paralíticos, porque ele tinha um encontro marcado com um homem que estava há 37 anos naquele estado, sem se mover. Jesus não veio só para os crentes, irmãos. Ele veio principalmente para os pecadores. E naquele grande dia nós vamos prestar conta de todas as nossas obras.
Não fique pensando que ficará no mar do esquecimento. Não. Hoje é o tempo, é agora. Os minutos, os segundos, a hora percorre. Amanhã é outro dia. Hoje é o dia de dar o melhor para Ele. Você tem que entender que você tem uma identidade. Servo do Deus Altíssimo, e Ele te escolheu, louvado seja o nome do Senhor, para ser mais que vencedor. Se você está em Cristo, você não vai perder batalha, você vai passar por luta, mas saiba que Ele estará com você em todas, porque se tem uma coisa que não resiste, o coração de Deus é quando Ele vê um adorador de verdade. Prova disso é Davi, que pecou e era um homem segundo o coração de Deus. Mas sabe por quê? Porque era quebrantado, porque era sincero. Quando nós somos sinceros com Deus, jovens, entenda uma coisa: o coração de Deus se alegra quando Ele olha lá no céu e vê, porque Ele contempla todas as coisas. A gente pode se esconder do pastor, dos nossos pais. A minha mãe está bem ali, posso me esconder dela, mas de Deus eu não me escondo. E às vezes a gente chega dentro da igreja, como eu falei ainda há pouco, e quer sentir o poder. Mas se lá fora, o que tem saído dos nossos lábios? Como tem sido as nossas atitudes? Será que temos sido como este homem chamado Simão, religiosos? A gente só vem cumprir tabela. Hoje é muito de 4, eu vou lá. Me chamaram para louvar, eu vou lá. Não é assim que funciona. Quando chama a gente para ir para um evento, a gente se prepara, a gente quer se arrumar, a gente quer arrumar o cabelo, as mulheres, os meninos querem levar um presente legal. E por que para o Senhor tem que ser de qualquer forma? Por que para o Senhor não tem que ter reverência? Por que não tenho que amar Ele acima de todas as coisas? Por que não tenho que renunciar por causa dEle? Por que não tenho que abandonar o meu pecado por causa dEle? E só Ele que tem que fazer por mim. Se Ele já fez o maior sacrifício que Ele poderia ter feito, que foi morrer por mim e por você. Porque se Ele não tivesse morrido, você estava condenado à morte, ao inferno. E por esse amor, você é livre para adorá-lo. Por esse amor, você é livre para ser perdoado. Por esse amor, você é livre para pregar a palavra dEle e viver a totalidade daquilo que Ele tem para você. O problema é que o nosso Deus, Ele é um oceano, a gente quer só uma gotinha, a gente não quer mergulhar na presença. A gente não quer se encher da presença. E nós temos vivido um tempo de escassez da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você até convida Jesus para fazer parte da sua vida como fariseu, mas deixa ele sentado lá, não dá atenção para ele. E isso não é só dentro da igreja não, é na nossa casa também. Canta aquele louvor: entra na minha casa, entra na minha... Mas fica aí, Jesus, tá? É só um momento que tu vai entrar. Fica aí que agora eu vou entrar na carne aqui, vou resolver os probleminhas aqui. Fica aí sentado. Como se nós fôssemos donos dele. Quando na verdade nós estamos aqui para servi-los. Nós somos mordomos do Senhor. E quando nós não entendermos isso, não fluirá de nós a verdadeira adoração. Quando eu entendo que eu dependo dele, e todas as vezes que eu lembro o que ele fez pela minha vida, eu jamais vou deixar de adorá-lo. Eu posso estar cansada, eu posso estar passando por problemas, por enfermidades, não interessa, isso não me impede, porque eu entendo na maturidade espiritual que eu tenho hoje, pastor, que as minhas emoções não dominam a minha adoração, porque quem está na minha vida é maior do que a minha ansiedade, do que a minha depressão, do que os meus problemas, do que o meu filho problemático, do que o meu marido que não serve a Deus, do que a minha mãe, do que o meu pai. Não interessa, o Senhor é maior e sobrepõe todas essas coisas da minha vida, e Ele me preenche na sua totalidade. Aleluia! Aí a gente olha para o lado e vê alguém chorando, derramado na presença de Deus, e fica: o fulano tá falando alto, tá falando em línguas, o fulano tá adorando muito alto. Irmãos, quem somos nós para colocar uma régua na adoração do outro? Porque só você sabe de onde foi que Deus te tirou. Se eu quiser gritar, se eu quiser pular, se eu quiser adorar,
soubesse quem é essa mulher, não deixava ela beijar os pés dele. E ela lá adorando, enxugando os cabelos e chorando, e aproveitando todos os minutos e segundos com o mestre, porque ela sabia, louvado seja o nome do Senhor, que talvez ela não poderia ter outra oportunidade. A hora era aquela, ela precisava adorar, ela precisava ser perdoada, ela precisava entregar o melhor dela. Ela já saiu da casa dela com o melhor, com o precioso que ela tinha, aquele unguento que era o melhor da sua adoração. Aleluia! E quantos nessa noite vieram adorá-lo de verdade? Louvado seja o nome do Senhor, dar o melhor para Deus. Que a partir de hoje você entenda, ninguém vai botar régua na tua adoração. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o seu nome. Vai adorando, vai clamando a Deus, vai entregando tudo que você tem, mesmo quebrado, mesmo moído. Entenda uma coisa: Ele está aqui para ouvir o que você tem para entregar para Ele nessa noite. Aleluia! Senhor, quem é esta mulher que está beijando teus pés? Essa pecadora. Simão, vê esta mulher? Quando eu estava lendo essa passagem, o Senhor ministrou ao meu coração, irmã Solange, que a gente não precisa se apresentar para ninguém, porque Ele mesmo se encarrega de te apresentar. Vê esta mulher aqui, vê ela, vê a irmã Solange, vê a Solange, minha filha, tá vendo ela aqui? Obreira da casa de Deus, faz a obra com você, está vendo ela? Eu tirei ela, eu limpei ela, eu purifiquei ela, fiz ela um vaso novo e enchi para a glória do meu nome. Está vendo, pastor Alex? Deixa Deus te apresentar para vocês. Homem de Deus que Deus colocou aqui nesta igreja para ficar na frente da obra. Que eu não sei da sua história, pastor Alex, mas eu sei que Deus fez um grande milagre na sua vida. Que o Senhor lhe restaurou, que o Senhor colocou atributos do céu na sua vida. E hoje o Senhor é um homem usado para a glória do nome dele. Aleluia! Quantos de nós que estamos aqui, às vezes a gente quer se apresentar, a gente quer se justificar, quando Deus está dizendo: eu justifico você, eu apresento você, eu mostro quem você é, porque você é minha imagem e semelhança e você tem os meus atributos. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, mas eu falando, mas não era aquela. Ah, mas o fulano, o meu marido é assim, e meu marido era uma bênção, que conhece ele aqui na Maranguaia. O Márcio é pastor? Deixa eu te apresentar. Jesus aqui, apresenta meu marido aqui, homem de Deus, servo do Deus Altíssimo, pregador do Evangelho, cheio de falhas como todo mundo, mas o Senhor foi lá, limpou, lapidou, fez uma nova criatura e hoje ele é um instrumento de Deus para a glória do nome do Senhor. E hoje eu posso dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aleluia! Então entregue o melhor que você tem. Todas as vezes que você sair da sua casa, traga o seu vaso de alabastro, traga o seu melhor, entregue o melhor, adore com o melhor que você tem. Se você só tem lágrimas, não tem problema, adore. Se você não consegue falar como Ana, não tem problema, fique só em espírito. Se você quer falar em línguas estranhas, fale. Se você quer pular na presença de Deus, pule. Se você quer adorá-lo dizendo que Ele é santo, 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 que Ele é tudo que você precisa, que você o ama acima de todas as coisas e que a partir de hoje você não vai mais dar essa adoração rasa para Ele, fique à vontade para adorá-lo, aleluia, porque Ele está aqui no nosso meio e Ele deseja ouvir o melhor que nós temos para entregar para Ele. Fique de pé nessa noite, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus está aqui neste lugar. Eu gostaria de convidar você que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. E você, assim como essa mulher, se sente um pecador, uma pecadora. Jesus está te convidando nessa noite para que você venha se quebrantar nos pés dele, para que você venha fazer parte do reino, para que Deus venha mudar a tua história como Ele fez na vida desta mulher, aonde o Senhor perdoou todos os seus pecados. Irmãos, não há preço que pague
quando o Senhor perdoa os nossos pecados, quando nós sentimos que não estamos em dívidas com Ele e que o nosso acusador não está apontando o dedo para nós. E nessa noite eu quero te elevar, aleluia, adorá-lo. Eu quero elevar você numa adoração, aleluia, no nível que você nunca adorou. Talvez você tenha convidado Jesus a participar da sua casa. Talvez você está como esse religioso, aleluia, só cumprindo tabela, mas hoje o Senhor quer te trazer ao primeiro.